A comunicação, ela pode fazer com que você conquiste pessoas e, consequentemente, conquiste oportunidades e resultados na sua vida. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio é pra você que quer aprender a se comunicar com firmeza, segurança, autoridade e magnetismo. Sabe por quê? Porque o nosso convidado de hoje é especialista em comunicação não verbal, perícia forense e estratégia e gestão de mídias sociais. Ele está no digital há 3 anos compartilhando todos os seus conhecimentos e ele já foi modelo, trabalhou mais de 20 países e com essa trajetória toda ele descobriu a importância de saber se comunicar e mesmo sem dizer uma só palavra, né não, Bruna? Será que tem como se comunicar sem dizer uma palavra? Eu quero aprender, hein? Eu quero aprender muito. A gente que trabalha com comunicação, a gente precisa saber disso, assim, ó, na ponta da língua. Já são mais de 6.200 alunos que aprenderam com ele como ter uma comunicação mais interessante, magnética, e chegou a nossa vez de aprender muito mais sobre esses assuntos, não é mesmo? Yes. Quem é será? ele? Quem será, hein, Carol? Chama pra nós. Que Seja rufem muito os bem-vindo. tambores. Seja muito bem-vindo, Bruno Pet! Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Carol, obrigado, Bruna, pelo convite. E eu quero passar aqui para vocês hoje técnicas para vocês poderem se comunicar com mais assertividade, com mais confiança, com mais seriedade e também com mais carisma e principalmente conseguir analisar melhor e desvendar quem está aí à sua frente. Afinal de contas, isso é fundamental no nosso trabalho. Olha só, Bruno, que almoço incrível que nós tivemos agora, não é mesmo? Ontem também na Limo tivemos papos muito interessantes. Verdade. Inclusive, pra gente entender um pouco mais de curiosidade sobre você, sobre a sua trajetória, você começou a trabalhar muito jovem, né? Em comerciais de TV, fazer teatro. Então conta pra gente, como é que você chegou nesses lugares tão cedo? Sempre foi aí uma paixão sua? Olha, Bruna, eu sempre gostei bastante de estar em frente às câmeras, de me comunicar, de estar com pessoas. Comecei, na verdade, com uma oficina de contadores de história no meu colégio. E a minha tia é cantora, meu pai é fotógrafo, minha avó já foi radialista. É um meio todo artístico. O meio de pessoas que se comunicam e são comunicadoras. Meu pai também escreve, então sempre esteve na veia da minha família trabalhar com comunicação. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com a minha imagem também. Então eu queria estar ali em frente às câmeras. Não só porque meu pai estava sempre me fotografando, mas é porque era algo que eu sempre gostei, de estar conversando com o outro, sabe? E com 9 anos eu comecei em comerciais de televisão na minha cidade. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem algum mineiro por aí? Já me avisa. E ali tudo se iniciou. Em seguida eu fui para a parte do teatro. Com 14 para 15 anos eu iniciei no grupo Divulgação na UFJF. E naquele período da adolescência, eu já tinha vontade de viajar o mundo, de conhecer o mundo. Dentro da área da moda, eu sabia que essa possibilidade iria existir. Eu não queria ser modelo unicamente para tirar as fotos. Eu queria ser modelo internacional para eu poder viajar o mundo. Era muito mais que sair em alguma revista ou algo do tipo. Comecei na internet em 2003. Quem aqui é da época do Flogão, do ICQ, do MSN, do Fotolog.com? MSN eu sou. Pois é, do Orkut. Então, eu comecei ali em 2003 com 13 anos. E uma agência me encontrou, inclusive uma agência de Santa Catarina, na época a Esquimó Models, que também tinha em mais uns 12 a 15 países, mais ou menos. E eles falaram que eu poderia ter uma chance de ser modelo internacional. Eu vim para Santa Catarina, fiz os castings em Florianópolis para agências internacionais, Estados Unidos, Ford, Elite, e também fiz um casting na época para Christian Dior. Só que, pensa bem, eu tinha 15 anos, um cabelo estilo menudos aqui e pesava 50 quilos com 1,83 de altura. Eu era praticamente uma cabeça encaixada num corpo. Não tinha condição alguma de eu conseguir aquela aprovação. E claro, eu não tinha postura, eu não tinha idioma, eu não conseguia falar inglês. Eu tinha o domínio do meu português, mas eu não tinha o domínio da comunicação verbal da língua inglesa para falar com essas pessoas. E claro que eu não fui aprovado. Então, a agência pediu para eu poder ganhar mais peso, para eu poder trabalhar minha postura. Só para constar também, eu trabalho com postura, mas eu tenho hérnia de disco, cifose e escoliose, tá, pessoal? Então, se você tá achando que você tá com má postura e que não tem jeito de você mudar a sua postura e a sua comunicação, saiba que é possível, eu sou a prova viva disso. E deu tudo errado. Tá? Eu continuei no teatro mais um ano e tentei visitar também algumas agências em São Paulo na época. Eu visitei 15 agências, eu fiz 15 entrevistas de emprego, 15 audições.
E as 15 falaram que eu não tinha condições. Que era para eu continuar realmente estudando, fazendo teatro, porque com a minha imagem eu não poderia trabalhar. E ali eu desisti, comecei a faculdade de publicidade e propaganda. Não vim de família rica, então comecei a trabalhar como vendedor numa loja de roupas no shopping. E em 2017 eu conheci a minha esposa, na época minha namorada, e surgiu a oportunidade da gente embarcar numa viagem internacional de 2017 para 2018 para a China. Finalmente numa primeira oportunidade. E aí começou a minha carreira na moda lá na China com 18 anos. Mas não foi brincadeira não, tá? Mas até então você não tinha sido escolhido ou aprovado em nenhuma outra agência. Como é que surgiu essa oportunidade? A oportunidade surgiu porque a minha esposa já tinha feito, a minha namorada na época, né, que agora é minha esposa, ela tinha feito um concurso que eu inscrevi, que era para sair na capa da revista Elle no Brasil, que inclusive é uma revista muito grande de veiculação mundial. Ela foi selecionada entre as 4.000 meninas e na época ela falou, olha, eu continuo a minha carreira, mas eu só posso ir e entrar nessa jornada do internacional se o meu namorado for comigo. Legal. Então, ela me colocou como uma restrição. pacote. Como um pacote. Então, assim, isso eu devo a ela. Eu sou muito grato a ela por conta disso, porque realmente, devido ao meu físico e às minhas habilidades imagéticas, eu não tinha chance nenhuma, gente. Não tinha academia que funcionasse. Nem o Whey Protein. Nessa época, Não era melhor não, porque pode acabar prejudicando a minha autoridade aqui hoje. Mas enfim, eu tinha um rostinho até legal, uma lataria um pouquinho bonitinha, tá? Hoje em dia, com toda modéstia, eu considero que eu tô bem melhor, mas eu não tinha o que era necessário naquela época. E aí vocês foram pra China e começaram, eu imagino, os desafios, porque você falou que não dominava o inglês, mas então, quem dirá mandarim? Nem inglês, nem mandarim. E muito pouco do espanhol. Era assim, o mínimo do verbo to be. E... Cara, como é que foi isso lá? Foi uma loucura. A gente se comunicava naquela época, não existia smartphone, então a gente tinha aquele Nokia tijolinho, um dicionário e um jornal. Então, da minha parte, o que eu podia fazer era abrir o dicionário todo dia, aprender uma palavra nova em inglês, utilizar de mímica o tempo inteiro, e o que eu aprendia daquela palavra em inglês? Eu sentava do lado do motorista da van, na época que a gente tinha, né, uma pessoa para levar a gente nas audições, nas entrevistas, e pedia para outra booker, outra agente, escrever aquela palavra para mim no caractere em chinês, e ele repetia 200 vezes durante o dia em mandarim. Não adiantou muita coisa, né? Assim, passou uma semana, passou duas. Eu só conseguia comprar no mercado que eu conseguia ver, entender visualmente, né? Através do sinal ali mesmo daquela comunicação. E foi ficando cada vez mais difícil, porque quando você não tem o domínio da linguagem verbal, né? Você não tem o domínio de um idioma. Brasileiro se vira em qualquer lugar do mundo, né? Até então eu estava tranquilo. Mas quando você não tem o domínio do verbal, como eu disse, você não tem o domínio da sua postura. O domínio da sua movimentação, porque uma pessoa que trabalha com audiovisual, principalmente uma pessoa que trabalha com moda, ela não precisa ser bonita, em tese. Ela precisa ser carismática, ela precisa ter personalidade, ela precisa seguir padrões estéticos, caber numa roupa e saber se movimentar, saber persuadir, saber ser magnético através de olhar, expressão facial. Eu não tinha nada, eu era um camponês. Meu Deus. Eu não tinha pequeno nada. camponês esse Eu não mundo tinha nem capitalista. book pra você ter noção. Eu viajei com foto tirada numa parede branca na minha faculdade na época. Um fotógrafo estava começando e ele foi lá e mandou. A agência falou: tá bom. É o que Ele tem mais de 1,80. Vamos tentar aqui ver o que vai dar. Meu Deus. Foi foda. Mas além disso, olha como a comunicação é importante, né? Mesmo você estando lá num lugar onde você não dominava a língua e precisando ali sobreviver, se virar da sua forma, enfrentando as dificuldades de estar num país onde você não conhece, a cultura é totalmente diferente, você precisava ainda assim se fazer entender de alguma maneira. Então, acredito que nessa época você começou a entender ou te apareceu sobre linguagem não verbal, ou nessa época você ainda não tinha noção sobre essas coisas? Depois do primeiro mês, bom, o teatro já me deu uma bagagem gigantesca de expressão corporal, né? Porque o teatro, antes de te ensinar, ele te humilha. Você tem que se retorcer no chão, você imita uma árvore, uma galinha, um trator. Eu apresentei um espetáculo que tinha um número onde a gente dançava, uma música do Milton Nascimento, Sonhos de uma Noite de Verão, enfim. Me ajudou bastante, só que na minha cabeça ali, um pouco juvenil, despreparada, como o idioma era muito diferente, você imagina sair de casa com 18 anos, né? Assim, hoje em dia os jovens estão bem mais pra frente, bem mais evoluídos e têm muito mais acesso à informação e a conhecimento que antigamente.
Eu tentava utilizar aquilo de alguma forma, mas eu não tinha clareza, porque envolvia essa parte de moda, de pose. E quando eu comecei a receber as críticas das agências, então assim, você não passou, esse empregador não quer, essa empresa falou que você é feio, essa empresa falou que você tá magro demais, essa empresa falou que você é corcunda, essa empresa tá dizendo que você não serve, que sua cara não é boa. Então assim, uma mulher sofre muito com isso, mas o homem também sofre nesse ponto, né? Porque você pensa, não, eu sou bom, eu vou fazer isso, e chega lá e não acontece. Isso pode acontecer em qualquer carreira. Você achar que você está com o seu currículo 100% preparado, você achar que está apto a fazer aquilo, e quando você chega do outro lado do mundo, se alguém aqui que está assistindo já trabalhou no exterior, independente da função, sabe como é diferente quando você chega lá. E eu sempre quis ir para a China, desde criança, desde 5 anos de idade, era o meu sonho. E eles falaram assim, ó, a gente recebia um dinheiro semanalmente, como se fosse um vale alimentação. E eles falaram, você tem 1 semana para você poder conseguir se comunicar, você melhorar a sua postura, você aprender a fazer pose, você aprender a se encaixar ali naquela situação, porque é uma audição, eles te julgam pela sua aparência. E você nessa 1 semana tá sem o dinheiro da alimentação, seu vale alimentação tá cortado. Deus. Aí é ruim, né? Você fala, ou eu como, ou eu aprendo, ou eu vou ficar passando fome aqui. E isso acontecia, porque não era um mercado regulamentado antigamente da moda. Como até hoje em dia a gente sabe que acontece muita coisa errada, mas naquela época era pior. E aí eu me vi entre a possibilidade de ou aprender, ou desistir do meu sonho por completo, ser mandado embora e voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás. Detalhe, eu era um bom vendedor no comércio. E era época de Natal. E eu vendia pra caramba. E as pessoas falaram assim, isso é mentira, você não tá indo pra China. Meu empregador na época falou, pô, você vai abandonar a nossa loja aqui na época do Natal, você vende tão bem, Bruno. Eles duvidaram muito que eu tava indo. Eu falei, cara, imagina eu voltar, tranquei minha faculdade, já tinha feito 1 ano e meio de faculdade. Voltar pro meu emprego, falar que não deu certo, que a gente se sente mal, né? Uhum. Toda vez que a gente tenta e fracassa, muitas das vezes nem é só conosco mesmo, mas com a opinião alheia, né? Exato. Tudo é moldado pela opinião alheia. Então, os nossos maneirismos, as nossas posturas, as nossas conquistas, a gente precisa dessa aprovação. A gente tem esse desejo de pertencer. E aí uma amiga chegou e me deu o livro Corpo Fala, que é um livro muito comum, muito conhecido de linguagem corporal. Hoje, como especialista, eu sei que ele é um livro extremamente básico, eu não recomendo a leitura se você deseja se tornar um especialista, tá? É um livro de entrada, se você quiser aprender um pouco mais, fazer essas leituras, mas não é o ideal, mas naquele momento ele me salvou, porque eu não tinha o conhecimento das técnicas. E essa amiga falou assim, Bruno, presta atenção, se situa, cara. Eu falei, como assim se situa? Ela... Observa como as pessoas estão caminhando quando elas estão entrando na entrevista. Observa como os outros caras estão apertando a mão. Observa como é a movimentação em frente à câmera, o ângulo que você está utilizando do seu rosto. Qual que é o seu melhor ângulo? Você sabe qual que é o seu melhor ângulo? Ela me deu uma aula em 3 minutos, com 3 tapas na cara praticamente, que eu não tinha me atentado. Por exemplo, eu já sei que esse aqui é o meu ângulo bom, e vocês colocaram a câmera ali, justo nesse ângulo, Pensado. por coincidência, milimetricamente calculado. Bom demais. E aí eu comecei a observar isso e realizando a leitura do livro. Claro que lá na China não tinham bibliotecas com uma variedade de livros em inglês, muito menos em português. A gente foi no bom e velho PDF, no LimeWire ou no Kazaa. Se alguém é dessa época vai me entender. Casar? Era para baixar vídeos, baixar músicas, baixar arquivos. Era o LimeWire e o Kazaa. E ali eu fui acho que já ouvi falar. E ali fomos baixando, fui aprendendo mais, baixando mais alguns livros. Dentro de uns 15 dias, já tinha mudado muita coisa. Porque eu já tinha pego o meu primeiro, segundo, acho que eu tinha pego até o meu 3º trabalho. Então, eu ia conseguir pagar inicialmente o investimento que eles tinham feito. E as pessoas já começaram a me tratar com mais simpatia, com mais respeito. Eu já não chegava completamente submisso, triste, falido, quebrado, né? Fracassado dentro de um ambiente. E isso faz toda a diferença. E aí, em contrapartida, na verdade, em paralelo, a sua esposa trabalhava como modelo. Muito! Ela trabalhava muito, ela já tinha o dom, o talento, né? Algumas pessoas, elas nascem com essa habilidade de ter o controle completo do corpo delas, da imagem delas, da voz delas. E outras não, outras podem aprender. E se é uma habilidade, você pode aprender. Total. Justíssimo. E com todas essas experiências e ter viajado para mais de 20 países, também passando por esses perrengues ali da moda, como é que você percebe que isso influenciou e te ajudou ainda mais no seu crescimento pessoal e profissional? Olha, como eu tinha te falado, eu estudei publicidade e propaganda antes, né? A partir do momento que eu comecei a aliar
a linguagem corporal em todas as minhas relações, porque eu não estava utilizando mais só no meu profissional, em estúdio, fotógrafo, empresa, fábrica, né? Porque a gente visitava tudo lá. Eu comecei a utilizar no pessoal também, conheci mais pessoas ali no meu ciclo de amigos, fazia amizades com os modelos mesmo. E aí eu comecei a perceber que eu precisava me enxergar como uma marca. Eu já estava entendendo o que era uma marca, os 4 P's do marketing, e eu falei, poxa, isso daqui precisa ser separado. Eu sou um quadro em branco. Eu preciso entender que se eu tenho uma profissão, eu preciso separar o Brunão, Bruno Pet, Bruninho, Brunovski, do Bruno modelo. Só esperam desse cara aqui que ele saia bem na foto, que ele saiba se movimentar e venda o produto que está ali, ó. Um casaco, um blazer, o que for. E tudo que eu ouvi de crítica, eu vou separar, porque estão me dando um direcionamento. Tem uma pessoa dirigindo essa cena. Quando eu me deu esse clique de eu separar o Bruno do Bruno marca, tudo começou a mudar na minha carreira. Meu, isso eu acho que é o clique que faltava pra muita gente. Muitas pessoas, em qualquer carreira. Então você fica às vezes com raiva do seu chefe, com raiva do seu líder, com raiva da sua esposa, com raiva dos seus amigos, alguma pessoa. Vamos falar assim, principalmente no profissional, porque você não sabe unicamente separar aquela função do que de fato você é de verdade. Eu vou continuar sendo um cara simpático, um cara simples, um cara divertido, mas ali eu precisava ser um personagem. Vender um produto e uma marca. E se falarem que eu tô com cara de cansado, que eu tô abaixo do peso, acima do peso, que eu me movimentei mal, que esse ângulo tá ruim, que o cabelo tá feio, eu tenho que separar isso e não deixar isso destruir minha autoestima. É fundamental que a gente saiba fazer isso, independente da sua área. Eu tô aqui, eu vou realizar uma função. Se pediram dessa forma, eu vou entregar dessa forma. Posso usar de criatividade? Posso. Crio uma nova estratégia. Não tenho o momento criativo, eu tenho que estar totalmente direcionado nessa parte, eu vou direcionado no que me pediram. E assim é. Fechou, desligou e pronto, e acabou. As pessoas têm dificuldade de fazer isso hoje em dia. Muito. A gente leva os problemas pra casa. E eu me incluo nisso, né? Acho que todo mundo que tá aqui nesse episódio assistindo, ouvindo, se encontrou aqui de alguma forma. Seja em situações profissionais ou em relacionamentos mesmo, pessoais, interpessoais, enfim. Agora, uma coisa que eu queria entender. Você tava lá nesse momento, percebeu tudo isso, entendeu que você só tinha uma alternativa que era aprender mesmo a se comunicar e, enfim, fazer as coisas acontecerem. Foi lá na China mesmo que você começou a sentir vontade de ensinar sobre isso, se aprofundar nesse assunto e viver disso? Foi lá na China também que eu tive o meu primeiro impulso empreendedor. Sempre fui um cara muito atirado, tá? Então, assim, durante um bom tempo da minha vida, eu sempre fui comunicativo, extrovertido, e na adolescência, nessa idade dos 15 anos, foi quando as coisas começaram a degringolar, por isso que eu procurei o teatro também. Por ser extremamente aberto, expansivo, isso acabou incomodando outras pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas podiam me ver como arrogante, ou como intrometido, ou como falante demais, e eu percebi que eu fui começando a ser excluído dos grupos, né? Chamado a atenção em sala de aula, na época de adolescente, comecei a me fechar. E aí cresci muito rápido também, fui ficando mais corcunda, então eu me encolhia para caber em todo contexto e situação e não verbalizava. E lá na China eu percebi que depois de uns 2, 3 anos foi quando... Encolhia para caber, que frase forte, a gente né? nunca deve se encolher para caber em nenhuma situação na nossa vida. Então, assim, entregue o seu melhor. Se aquele espaço não é para você, se retire. Se você está passando por uma situação muito difícil, busque o seu espaço. Nunca se diminua, sabe? Sempre deixo isso claro para os meus alunos, meus amigos, minha família, minha avó, né, me ensinou sobre essa frase, esse pensamento, minha mãe também, elas falam muito sobre isso, ocupe o seu espaço. E é totalmente relacionado à linguagem corporal, né? Uhum. E depois de um tempo, tá, que eu já estava lá na China, eu comecei a perceber que eu poderia ganhar mais dinheiro, sabe? Demorou um tempinho para eu ganhar, tá? Não vou dizer que foi da noite pro dia, não. Fiquei ali quase uns 2 anos e meio até que finalmente eu pudesse começar a produzir financeiramente. Então eu viajava bastante, as pessoas se equivocam muito que isso acontece no digital também. Que a gente vai abrir um negócio, que a gente tem habilidade ou que a gente aprendeu ou desvendou aquele hack, aquela técnica que você vai aplicar e que você vai ficar milionário da noite pro dia. Não existe isso, não. Depois de uns 3 anos, quando as coisas começaram a andar e fluir melhor, eu falei, eu acho que eu sou capaz de me auto-agenciar. Eu sou capaz de me promover. Poxa, eu já inscrevi minha esposa num concurso, ela passou, saiu na capa. Eu já consigo descobrir quais são as agências, qual é o mercado que funciona para eu poder trabalhar e ganhar o meu dinheiro. A gente se desligou da nossa agência mãe na época, porque eu tinha esse conhecimento, eu estudava, eu lia, eu anotava tudo. E decidimos abrir a nossa própria empresa para agenciar talentos. E principalmente focada em pessoas que tinham sofrido o que eu sofri. Muita humilhação.
destruição da autoestima, ameaça de empregador. Falei, essas meninas, esses talentos, eles não podem simplesmente voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás. Essas pessoas têm um sonho. Muitas delas abandonaram o colégio, deixaram a família para trás, pessoas de origem humilde. Como é que essas pessoas voltam? Vamos fazer esse povo ganhar dinheiro. Eu sei o que eu passei, eu tenho os contatos, e os contatos que eu não tiver, eu vou ligar de 1 a 1 no telefone, eu vou visitar e bater de porta em porta até que eu consiga criar essa conexão. E dito e feito. As meninas e os meninos também, mas principalmente era focado em modelos, né, nas femininas, que às vezes não ganhavam, sei lá, $100 num contrato. Você imagina você trabalhar 3 meses e ganhar $100, e na época o dólar era 1 para 2, né? Nossa. Então você sair com R$200 depois de viajar o mundo, isso acontecia muito. Na maioria das vezes saíam no negativo. Essas meninas começaram a ganhar 30, 40, 50 mil dólares num contrato. Então você imagina uma jovem de 17, 18 anos saindo com um contrato de 100 mil numa temporada, sabe? E aí começou a engrenar bem o negócio, porque as pessoas falaram, poxa, ele trata a gente do jeito que a gente esperava ser tratada. Porque você já tinha sofrido coisas. Já tinha passado aquela loucura, sabe? E aí foi evoluindo até que a gente chegou em 50 modelos. Legal. E com administração única minha e da minha esposa. Aí depois disso a gente não aguentou mais. A gente falou, não, realmente 50 não dá mais, a gente tem que ou delegar para alguém ou diminuir um pouco o volume do casting. E aí foi onde eu acho que deu um boom, tanto na minha carreira como modelo, que eu pude começar a selecionar os meus trabalhos e treinei essas pessoas, né? Então ali foi o meu primeiro momento como professor. A gente ensinava movimentação, ensinava como falar, como gesticular, como fotografar, como se conectar com o cliente, como falar que o produto do cliente era bom, como ser lembrado por aquela casa de produção, por aquele estúdio e eles te contratarem novamente. Meu, então olha só que loucura, que jornada incrível. Sim. Ele saiu sem saber nada, sendo negado por várias empresas para ir lá na China sem saber falar mandarim, inglês, só o português, e começou a empreender lá. E no final das contas, ensinou outras pessoas a fazerem o que você no início não sabia. Força de vontade, né? Se a gente Do quer, caramba. bora. Nossa, isso Caramba, que trajetória, hein, Mas Bruno? qual foi o momento que você pensou em começou, de fato, a se aprofundar ainda mais essa questão de comunicação? Porque, obviamente, você começou ali a ter skills, né? Conhecimentos, quando você tava Empírico, modelando. tudo testando, lendo ali e testando, lendo e testando. Campo de empírico. batalha. Campo de batalha. Na pandemia eu percebi que a água tinha batido na bunda. De verdade. Justo. Então eu tinha minha reserva, claro, da minha agência e todos os modelos, mas só que o mundo fechou. E a minha empresa era única e exclusivamente agenciamento internacional de talentos. Essas pessoas precisavam sempre sair do Brasil para poder fotografar lá fora, ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano e voltar. Com tudo fechado, os pais ligando, né, a família toda, poxa, tá tendo pandemia, Bruno, você já voltou pro Brasil? Porque nessa época a gente também tava modelando alguns períodos do ano, sabe, 2, 3 meses. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou ter que dar um jeito de ir pro digital. A gente montou uma mentoria de modelos, eu e minha grande amiga Paula Kodama, hoje ela trabalha com marketing, e tínhamos 11 leads, fechamos 5. Então, não. Começamos, poxa, mas assim, né, a gente achou que ia vender para os 11 de uma vez só. Tem 11 pessoas, né? Eu lembro que eu tinha 5, 10 mil seguidores no Instagram, ela também. E eu tava lendo o livro Que Todo o Corpo Fala, do Joey Navarro. Eu falei, acho que eu vou colocar essas dicas aqui de linguagem corporal na internet. Eu vou ver como é que vai ser bem recebido. Eu tava fazendo vídeo sobre posturas e poses pra você sair bem na foto. Como o homem faz isso, como a mulher faz isso, com a minha esposa ajudando. YouTube. Não, Instagram, Reels, Instagram mesmo, só Reels. tá. O YouTube tá chegando. O YouTube tá com 2 mil inscritos, mas a gente vai Mas esse focar esse ano. primeiro produto, ele foi o dos 11 leads, que deu 5. Isso. Ok. Esse foi o primeiro. E aí a gente desistiu porque eu falei, poxa, eu já tô cansado de trabalhar com isso. A minha estrada na moda foi maravilhosa, me deu tudo que eu tenho, toda a minha independência, minha casa, meu carro, meus investimentos foram todos com a moda. Então, claro que o digital agora mudou o patamar, né? Não vamos negar essa parte. Mas tudo começou fora do digital, tá? E aí eu levei esse vídeo, primeiro vídeo sobre como demonstrar maior autoconfiança, como usar a sua postura para ter sucesso. Eu tava com vídeos com 500 visualizações, 800, 1000, que tinha mais, eu acho que era 3 mil visualizações, e esse bateu 100 mil em 24 horas. Aí depois ele foi para 500 mil, aí eu coloquei um sobre a mão na mesa, um vídeo de 4 segundos, ele bateu 4 milhões e 700 em 24 horas. Simpom. Caramba. Pim-pom. Não tinha nem aquele áudio que a gente tem hoje em dia, né? Aí eu falei, caramba, eu tenho que ensinar isso aqui pra galera. E não tem nada a ver com moda, não tem nada a ver com etiqueta, com beleza, com elegância, nada disso. Tem a ver com a movimentação.
Tem empresário aqui querendo ver isso, tem pessoas de outras áreas que vão utilizar isso aqui no dia a dia. E o pessoal começou a gostar muito. Nossa, me ajudou muito no meu trabalho. Que bacana, continua. Fala pro veterinário, fala pro médico, fala pro político. Como é que eu posso utilizar isso numa entrevista de emprego? Como é que eu posso utilizar? Falei, eu já tenho isso aqui. Eu já sei. E aí, ali, eu acho que não morava em nenhum momento em mim arrogância. Não morava em nenhum momento em mim uma soberba de nada disso. Caramba, eu sei muito isso e eu vou me sentir melhor, eu vou dar esse close aqui, ficar bonitão, pensar com aquela cabeça de moda. Eu só falei assim, eu posso ajudar muita gente com isso daqui. Claro que o ego faz parte, né? Quando você recebe palminhas lá e um comentário, você ganha o seu dia, quando você tem salvamento e tudo mais. E comecei a postar os vídeos, seguindo numa sequência louca, assim, que não tinha sequência, não tinha metodologia. Era só postar. Entrevista de emprego, faça isso. Conquista, faça isso. Uma situação difícil, de alta pressão, pessoas arrogantes, faça isso. Porque eu já tinha passado. Mas esses eram aqueles vídeos que você tinha comentado no almoço que não era você falando, era só você gesticulando. Isso foi um grande diferencial. No momento onde o Instagram estava valorizando os Reels, eu trouxe um formato que nenhum outro profissional no Brasil da linguagem corporal tinha feito. Perspicaz. Obrigado. Eu lancei aquele vídeo 100% mudo, fazendo exatamente a diferença entre o sim e o não, sem dizer nenhuma única palavra sequer. Eu colocava a legenda, breve, curta, insana, de 5, 10 segundos, e a pessoa via a transformação automática no vídeo. Então, eu mostrava, faça isso e não faça, sem falar nada, sem explicar. E eram vídeos muito rápidos e as pessoas sempre falavam, apliquei e deu certo. Caramba, como faz diferença? Que isso, eu consegui isso. E aí eu fui, durante 1 ano e meio, quase 2, postando os vídeos neste formato. E aí vários outros viralizaram. Eu saí de 5, 10 mil seguidores para 400 e poucos mil. Isso foi em que ano? Isso foi 2022, 23. Sabe, 21, 22, 23, né? Mas começou em 2021. Recentemente eu tava ouvindo um podcast do CEO do Instagram e eles estavam conversando sobre o que faz a plataforma entregar mais os seus vídeos. E propriamente é o conteúdo autêntico, criativo, mas mais do que isso é o que você compartilharia com um amigo seu no direct. Não necessariamente aquilo que você compartilharia pro mundo, como é no Facebook, por exemplo, que você compartilha uma mensagem pra todo mundo ver. Mas é algo que é fácil de ser consumido e que as pessoas entendem de uma forma muito simples. Ou seja, nos seus vídeos, você não precisava nem falar, mas estava tão fácil da pessoa assimilar as analogias, que aí isso gera o compartilhamento. Então, isso foi brilhante. E isso é muito difícil hoje em dia na economia dos creators, né? Você precisa ser realmente muito autêntico e criativo na hora de passar a informação do que você sabe fazer e, enfim, criar um conteúdo que seja compartilhável. E como isso é muito de pessoa pra pessoa, né? Porque tem pessoas que vão super viralizar fazendo conteúdos muito mirabolantes e às vezes as pessoas também que querem fazer algo muito mirabolante não conseguem viralizar e uma pessoa vai lá e faz um conteúdo simples que talvez nem ela pense que aquilo vai se tornar algo tão grande e se torna. Mas acredito que é o domínio do conteúdo. Exatamente. No final das contas. E no final você teve o teu jeito único de ser feito aquilo. Sim. Eu penso assim, quando você é muito bom numa coisa, ou quando você tem segurança do que você tá ensinando, você é capaz de ensinar isso pra uma criança de 7 anos e ela conseguir entender. E muitas das vezes a gente quer se sentir superior, a gente quer demonstrar essa autoridade, essa potência, essa força, dando muitas voltas na nossa oratória, nas nossas palavras, no nosso canal de vestimenta, que é um canal não verbal. A gente quer aparecer muito e esquece que o básico é esquecido pela maioria das pessoas. E o básico funciona pra caramba nas redes sociais. Porque o que pra mim era muito simples, eu fazer XY, aperto de mão, olhar e movimento da cabeça, para uma pessoa que é completamente tímida, submissa, calada, fechada, pode mudar o dia dela por completo. Nossa, ela total. pode passar numa entrevista de emprego por causa de alguns movimentos que ela fez com a mão e com o corpo. E aquilo deu certo, eu acho que por conta disso. Era tão óbvio que as pessoas se esqueciam. Inclusive, era tão óbvio que as pessoas não se atentavam. Exato. Pegando um gancho desse lance do ser óbvio, né? Vamos trazer aqui obviedades pra galera e também a sua visão sobre isso, a sua visão técnica. Óbvio pra mim, eu esqueci de falar isso, né? Isso, exatamente. O que é a comunicação pra você e como ela pode transformar e impactar a vida das pessoas, como um todo?
Então, a comunicação ela pode ser dividida de forma verbal, que é o que a gente está falando aqui agora, né? Que tem um peso também importante, é um peso menor da nossa comunicação, que a gente precisa da nossa linguagem falada. Afinal de contas, se um russo chegar aqui, eu não tenho como entender ele só com gestos, correto? E temos a não verbal. A nossa comunicação verbal externa o nosso ser psicológico. Então, o nosso ser psicológico. Então, assim, a comunicação verbal exterioriza o seu ser social. É o que de fato eu quero parecer. É a minha máscara social. Nós somos pessoas multifacetadas, e Jung já falava sobre isso. Então, em determinado contexto, eu tenho uma comunicação, eu uso uma determinada máscara. O Bruno aqui do podcast é um. O Bruno em casa de pijamão é outro. O Bruno lá na praia, ou num consultório médico, ou numa palestra, é outro completamente diferente. Eu decido. E a sua não verbal é o seu ser psicológico. Então, o que eu penso de mim mesmo? Como que eu estou me sentindo? O que meu corpo está revelando naquela situação que está demonstrando o meu nervosismo? Porque o corpo vai falar muito alto. Então, às vezes eu tô aqui e falo, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O que o Wi-Fi me trouxe aqui. Nossa, adorei vocês, meninas. Muito bom, tá? E ó, uma rotação de torso, um shrug de ombro, uma microexpressão de nojo, né? Novamente, um bloqueio ocular, uma rotação, meu pé apontado para a porta. Poxa, de alguma forma vocês sentiram que eu não tô tão feliz. Que é muito diferente de eu falar, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que delícia ser recebido aqui no podcast. É completamente diferente. São pequenos movimentos, São pequenos movimentos. E as pessoas são mínimos movimentos. Os gestos, eles são silenciosos, mas eles são poderosos. Um único gesto, um único sorriso, uma única movimentação do seu corpo, uma única expressão facial pode mudar por completo a imagem que você gera no cérebro de outro ser humano. Porque o nosso cérebro assimila as mensagens e as imagens não verbais em menos de 3 segundos. Então, em menos de 3 segundos, o nosso principal canal de comunicação é a nossa face. Então, se você já estiver me recebendo com uma cara de nojo, ou com uma cara fechada, você já fala, o que você tá com essa cara? O que tá acontecendo? Ou um sorriso de desprezo o tempo inteiro, eu já vou ter uma impressão sobre você. Logo em seguida, a gente tá olhando o canal da aparência, da indumentária. Então, o modo que você tá vestido pode te identificar. Você abre a porta da sua casa quando um rapaz está com um uniforme da companhia de telefone, a companhia de luz, e você sente segurança nele. Ele pode ser um bandido. Ele pode querer assaltar a sua casa, mas por ele ter uma identificação e uma vestimenta, você transfere a autoridade que ele pode ser o responsável por aquela empresa. E isso acontece todos os dias no digital. É um posicionamento que a gente decide ter. O posicionamento ele vai muito mais que esse lance de arquétipo. Todo mundo fala muito de arquétipo. Posicionamento é o que você faz, é o que você acredita, é o que você veste, é o que você come, são as pessoas que você se relaciona, é a dicção, é a sua gesticulação, é a sua velocidade de fala, são os olhares que você gera, são os olhares que você atrai, são as plataformas que você está inserido. Seu posicionamento é muito mais que escolher, eu sou mago, eu sou amante, eu sou sábio, tá? Eu tento ser o sábio, mas eu não posso ser só o sábio. Eu vou usar sempre o blazer? Eu tento um blazer. O blazer é a linguagem corporal, aumenta o torso. Então aqui, ó, aumentei os meus ombros, eu pareço mais imponente, eu ocupo mais espaço. Então, a comunicação, ela pode fazer com que você conquiste pessoas e, consequentemente, conquiste oportunidades e resultados na sua vida. Comunicar é partilhar. É muito mais que você transmitir uma informação. Comunicar é emoção. Nós somos movidos por emoção. Tudo que você toca, tudo que você enxerga, você olha genuinamente, você cria uma emoção, em seguida você cria um sentimento. O Jeff Bezos fala pra gente que a sua marca é o que as pessoas dizem quando você sai da sala. Como é que você quer ser conhecido? Quando você sair da sua sala, do seu trabalho, do seu vídeo, do seu podcast, o que você quer que as pessoas falem e lembrem sobre você? Eu tento gerar a máxima e a melhor impressão possível nas pessoas, sendo autêntico. Então, esse posicionamento não pode ser engessado, sabe? Então, a comunicação pode mudar isso na vida de um ser humano. Ela conquista oportunidades, ela conquista pessoas. Ela conquista espaços que ela não teria. Nós somos animais, tá?
Legal. Começamos bem, não é mesmo? Começamos muito Mas olha bem. só, Bruno, a gente estava conversando um pouco sobre a criação do seu primeiro produto digital, que foi voltado ali para os modelos e tudo mais. Mas como é que foi o seu processo de desenvolvimento do seu produto principal hoje? Como é que você pensou na criação dele voltada para essa trilha de aprendizagem sobre comunicação não verbal para os seus alunos? Eu queria que as pessoas tivessem um passo a passo no estilo da minha comunicação e do que eu vivi na minha vida. A pessoa, para ela comprar um curso, passar o cartão dela e decidir aprender algo, muitas vezes ela é ludibriada, ela é enganada, ela é completamente manipulada. Meus princípios, a minha criação, meu pai e minha mãe me deram, eles me ensinaram que mentir não era certo. E eu trabalho com a identificação das mentiras hoje em dia. Eu não quero que mintam pra mim. Então, o que eu esperava que essas pessoas tivessem? Resultados e rápido. Eu quis converter e segmentar dentro dessa metodologia algo que elas pudessem aplicar desde a parte superior. Então, o que você vai fazer? O que é a comunicação? O que é a emoção, o compartilhamento? Aquela teoria que é muito importante. Entender que os gestos, que a voz fala mais alto do que você, chega antes que você. A sua presença e seu corpo chega antes. Módulo A, iniciando a teoria. Em seguida, eu precisava colocar uma prática ali. Então, o que você vai fazer com as suas mãos? O que você vai fazer com seus pés? Qual é o jeito que você vai olhar? Como você vai utilizar a sua voz, as entonações da sua voz, a rotação do seu corpo, a sua imagem, a gravação dos seus vídeos? Como você se posiciona em XYZ situação? Liderança, gravação de vídeos, encontros amorosos. Para que essas pessoas tivessem um acesso rápido a isso. Então, como eu vi que todos aqueles vídeos tinham dado um excelente resultado, para quem não tinha nada, todos deram resultado. Eu comecei a metrificar quais têm mais salvamentos em qual área. Então, os que tinham mais salvamento em entrevista de emprego, negociação, eu criei um módulo. Então, tem que ter um módulo de entrevista de emprego. Eu vi que o de negociação tá tendo também muito salvamento e compartilhamento. Criei outro módulo. Um outro módulo sobre a liderança. Aí tinha alguns sobre a parte do amor, mas não era tanto. Porque eu tenho um relacionamento muito longo, eu não tive muitos relacionamentos amorosos. Então, algumas pessoas querem aprender como manter um relacionamento longo, e para quem ensina sobre conquista e sedução, eles querem ensinar a conquistar várias pessoas, não é verdade? Não era o meu caso. Pelo menos amorosamente não, só no profissional. E aí fui criando esses módulos de acordo com os conteúdos que viralizavam. Dentro de uma mentoria com a minha equipe, inclusive, que é a equipe atual. Eles criaram uma mentoria primeiro em grupo. Então, a primeira mentoria em grupo teve um número muito bom de alunos, a gente desenvolveu bem, e depois eu fiz essa criação desses módulos no Postura Profissional em vídeos mais curtos. Porque eu falei, caramba, as pessoas não vão querer, às vezes, ficar 1h30 numa aula de mentoria. Ou eu não vou ter como vender o meu tempo dessa forma, assim, durante tanto tempo, né? Toda hora ficar fazendo mentoria em grupo. Porque vocês sabem que é cansativo para a pessoa mentorar ali horas e horas, semanas, meses. E o Postura Profissional deu muito certo. Alavancou bem, assim, os meus resultados e é o meu produto principal de entrada. E é o meu produto de entrada e também é meu produto principal atualmente, assim. É o que mais vende, pra te falar bem a verdade. E a maioria da Agora as galera... mentorias estão dando bem certo também, mas o Postura Profissional é o número 1. Número 1. E é um caminho, né? Até chegar ali na mentoria. Né? A maioria dos alunos do Postura Profissional, eles eram pessoas do mercado tradicional mesmo, que gostariam de melhorar seus resultados como um todo, ou já eram pessoas que estavam entrando no digital e precisavam melhorar essa parte de expressão nas câmeras ou algo do tipo? Os dois. Tem um público, assim, bem diverso, com diversas faixas de renda também. Então, eu percebi que tinha uma galera um pouco mais velha, né? Assim, que eu digo mais velha acima da minha idade, tá, pessoal? Eu tenho 34. Então, tinham pessoas ali dos 40, 50, até 60, que queriam ter esse conhecimento por curiosidade. Então, teve os curiosos. E tiveram, vamos colocar aí uns 30% de pessoas que queriam utilizar isso pro digital, pra gravação de vídeos. Porque eles pensavam, caramba, esse cara se comunica bem, ele faz os vídeos XYZ, tanto é que tiveram várias outras pessoas que copiaram o meu formato também depois. E eles entraram por conta disso, mas a maioria era do mercado tradicional, que queria promoção de emprego, queria mais respeito do chefe, queria lidar com um colega de trabalho insuportável, dominante, arrogante, que ficava ali acabando com o dia deles, deixando o ambiente de trabalho tóxico. Outros eram empreendedores que queriam saber vender o produto, gravar 1 ou 2 vídeos só e mandar aquilo em grupos de WhatsApp, sabe? Tinham diversos tipos de profissionais, médicos, engenheiros, juízes, advogados, estudantes, desempregados, enfim, tínhamos um público ali bem diverso. Continuamos a ter esse tipo de público. Claro que quem quer se aprofundar mais acaba indo depois para uma mentoria comigo, 1 a 1 ou em grupo. Entendi. Mas ali tem esse público, sabe? E é bem diverso. Depois eu precisei lançar um focado no digital. Porque
Porque a galera começou a falar muito. Como é que faz? Como é que eu viro a câmera? Qual que é o ângulo bom? Como é que eu deixo meu rosto assim? Como é que eu diminuo o queixo, aumento a perna? Ou como é que eu me comunico com o vídeo? Eu me aproximo, eu me reclino? Isso é muito importante, porque as pessoas só falam, você tem que usar 5 hashtags, você tem que postar às 8 da manhã, ao meio-dia, tá? Lembre de colocar o seu feed harmônico ou dividido, desconstruído. Só que a pessoa não fala pra um cara que tá com 50 anos, que ele é um médico ultra renomado, como é que ele vai fazer a gravação desse vídeo? Como é que ele vai modular a voz dele? Lembra que eu falei dos atores sociais, de usar as máscaras? Na internet você precisa adotar uma persona. Você vai usar o mesmo tom de voz, a mesma gesticulação em todos os vídeos? Pode, você cria um padrão. Vai ser muito visto? Só durante um tempo. Vai ficando cansado. Você imagina eu ficar o tempo inteiro no podcast falando só assim pertinho, na mesma velocidade de voz desse jeito. Eu fico monótono, eu fico cansativo. Que é a mesma coisa se eu gravar todos os meus vídeos na mesma posição pra sempre. Vai ficando cansativo visualmente. O nosso cérebro precisa de estímulos visuais, de dopamina, pra gente poder se conectar, se identificar, sabe? E esses profissionais precisavam disso. Aí eu lancei o método Habilidade Digital. Mas precisa também ter super um equilíbrio nisso, né? Porque a gente também não tá afim de ficar vendo um vídeo da pessoa toda hora se mexendo nisso. Não, com certeza. É muito louco isso, com né? certeza. Se movimenta demais pra uma pessoa, por exemplo, não tá acostumada com o digital, ela fica cansada. Pra um jovem da geração Z, ele adora. Quanto mais cut, mais movimento, mais sacode, mais muda a câmera, eles se conectam mais. Então, o que eu ensino pra essas pessoas? Primeiro, você tem que entender a segmentação do seu público, dos seus pacientes, dos seus clientes. Quem que você quer conquistar? Com quem que você quer falar? Como que você quer ser conhecido? Tem um médico maravilhoso que ele usa alimentos. Eu não sei se vocês já viram no TikTok. Ele fala sobre partes sexuais assim, né? usando alimentos. E é um número. Ele perde autoridade de forma alguma. Ele vence pelo humor. E a agenda tá lotada, tá? É verdade. A agenda tá lotada. Falando de modo bem simples. Então, assim, não é porque você fala difícil que você é mais inteligente. E no final das contas, o simples conecta, né? O simples conecta. O simples conecta demais. E até você tornar a sua comunicação simples é um processo. Porque você tem que ter domínio do conteúdo de novo pra poder expressar aquilo de forma que qualquer pessoa entenda. E por falar em conexão, pensando em linguagem corporal, linguagem não verbal, inclusive queria ver, até saber qual que é a diferença dessas duas depois, e se tem diferença, né? Como é que faz para criar conexão hoje em dia, num tempo onde a gente tá o tempo inteiro, principalmente os criadores de conteúdo, estão o tempo inteiro disputando por atenção da audiência? Conexão com a audiência? Isso. Então vamos lá. No digital, anota aí a dica para vocês. Tão básica, tão simples. Responda você mesmo todos os seus directs. Não importa o seu número, o seu tamanho. E, se possível, faça isso por voz. Em alguns momentos, se você receber uma oferta, se você receber algo ali de interessante, te perguntaram mais sobre o seu produto, te contaram uma história triste, porque tem pessoas que contam umas histórias tristes ali que mexem com a gente. De situação de trabalho, de família, de amor. Responda com áudio. E isso é algo que realmente me ajudou muito, tá? Uma técnica minha. Então, eu respondi essas pessoas com áudio, consequentemente, eu consegui fechar muito mais lives com grandes nomes aqui do Brasil. Consegui também fechar mais vendas em mentorias depois. Consegui vender até o próprio Postura Profissional, quando a pessoa estava meio em dúvida. Eu falo, o que você está passando? Era só esse áudio. Me conta aqui. A pessoa falava por texto, muitas vezes ela tinha vergonha de gravar a voz dela, e eu respondia com mais um áudio, depois seguia ali digitando. Hoje em dia é possível fazer isso o tempo inteiro? Não é. Impossível. Nem abri meu Instagram hoje 2 vezes. Então tem o pessoal da minha equipe entrando aqui na minha conta também. Mas se eu tiver um momento de eu sentar, tomar meu cafezinho ali, se eu estiver tomando um vinho, se eu estiver comendo algo e tiver aquela 1 hora e meia liberada, eu vou destrinchar esse direct aqui e tentar responder o maior número possível de pessoas. E as pessoas confundem autoridade com acessibilidade, né? O que eu penso? Quando a gente vai ficando muito conhecido, que não é no caso, o meu caso agora, mas vamos somar aí 1 milhão nas 2 redes sociais, a gente tem uma falsa ideia de que nós somos conhecidos, que nós somos uma grande autoridade, que nós somos muito potentes e que os outros estão ali. A minha mãe e meu pai me ensinaram a nunca perder as minhas raízes, de onde que eu vim, o que eu estou construindo, o que eu planejo construir na minha vida. Quando você começa a ficar arrogante, você perde o que você tem de mais precioso, o que te fez chegar lá. Aquela gana, aquela vontade de gravar, acaba sendo perdida. Você vai perdendo o seu conteúdo, porque você vai delegando para o outro algo que, de fato, só você sabe fazer. Então, muitas vezes eu
tentei parar de criar o meu próprio conteúdo, deixei na mão de outras pessoas para criar o conteúdo, criar a legenda, a gravação e tudo mais. E eu percebia que o que me conectava, o que me fazia vender, o que fazia as pessoas gostarem de mim e ainda faz, é quando eu pego, sento, eu crio e eu respondo e eu faço aquilo. Claro que a gente tem uma equipe comercial para ajudar em vendas, mas para me conectar verdadeiramente, eu uso muito a minha voz. Eu respondo por texto e também utilizo a minha voz. Mas quando a gente pensa Digital. assim, por exemplo, você fez vídeos que viralizaram muito e fizeram com que você crescesse a sua base de seguidores nas redes sociais. Quando a gente pensa em vídeo, a comunicação no vídeo, pra se tornar... Do conteúdo mesmo ali. O que eu tenho que fazer nesse vídeo pra ele dar bom ali? Pensando também, trazendo técnicas de comunicação verbal e não verbal que as pessoas podem adotar hoje pra criar um conteúdo que se conecte com a audiência delas. Vamos lá. As pessoas querem pertencer. Então, o pertencimento, a admiração, o ser humano não é uma ilha. Todo mundo precisa e deseja fazer parte de um grupo. Então, ela quer sentir que algo que ela tá vendo naquele vídeo ali é algo que ela passa. Então, mapear bem as dores e os desejos da sua audiência, segmentar a cidade que essa pessoa tá, a faixa etária dela e ver também em relação aos comentários. Então, eu preciso colocar primeiro o óbvio e o básico, situações simples que passam na comunicação. O que eu sei que é básico e que é simples? Gente tímida, gente que gagueja, gente que treme, gente que não consegue ter uma dicção muito boa, que começa a piscar muito e gesticular demais. Eu já sabia as dores e os desejos básicos, criei vídeos assim. Técnica do vídeo. Inicialmente, eu utilizava vídeos extremamente rápidos. Eu sou um cara agitado. Eu sou um cara mais dinâmico, mais dominante, mais influente em várias situações. Influente, que eu digo, não é da influência digital não, tá, pessoal? É de tentar realmente ali tomar conta daquela interação. É da minha pessoa, assim, gesticular mais, a minha família e tudo mais. E eu percebia que isso funcionava. Toda vez que tinha uma maior aproximação da câmera, ei, deixa eu te contar um negócio. Você tá passando isso? Você já se sentiu assim? Você precisa começar... Pra mim, no meu caso, era fazer perguntas no início do vídeo. Você se sente XYZ quando isso acontece? O que você deve evitar, tal. Os segredos, tal. Aqueles hackzinhos sempre funcionavam. Só que quando a pessoa assistia, ela via que era muito mais além de que uma pergunta simples, de um clickbait, sabe? Então, movimentação da câmera. Se aproximar da câmera no início do vídeo e depois se afastar. Naturalmente, como nós somos resquícios primitivos de milhares e milhares de anos atrás, nós somos animais. Os animais aumentam de tamanho quando eles querem dominar um espaço. É só você lembrar do urso, do pavão, do cisne, do tigre, dos lobos que atacam no pescoço. A gente aumenta de tamanho e, consequentemente, parecemos mais poderosos, mais confiantes. Imagina eu estar aqui com vocês no podcast assim, ó, o tempo inteiro. Vocês vão ter uma imagem sobre mim, né? Tem gente que ainda fica aqui, rói uma unhazinha, fica se pacificando, vocês vão ter uma imagem minha. Se eu já levantar aqui a minha postura, você tem uma imagem sobre mim. Se eu chegar aí pra falar com você aqui, você já tem uma outra imagem. Vocês já até arrumaram a postura junto comigo, viemos juntos. Então, aprendendo aqui, né, galera? Se o meu corpo tá muito fechado dentro do vídeo, eu vou me conectar só com pessoas muito tímidas, não vou captar a atenção. A amplitude de movimento é muito importante. Então, quanto mais animado, mais empolgado eu estou, mais amplo o meu gestual. Quanto mais fechado eu estou e mais submisso, mais as minhas mãos e a minha coluna e a minha face vão estar comunicando isso. Olha como é básico. Se eu ficar olhando assim, é um olhar de psicopata, né? Olha aqui. Olha que loucura. O Joey do Yu tá aqui. Pois é. E, né? Ou se eu tiver muito assim, eu tô muito tímido, muito fofo. Não tem como conectar dessa forma, sabe? Principalmente o público que eu desejo atualmente. Então, a alteração das zonas de distância, isso se chama prosêmica. A maneira como você ocupa aquele espaço e se posiciona dentro daquele espaço. A aproximação da câmera, aumentar e subir o volume de voz. Eu vou te contar um negócio que ninguém te fala sobre comunicação não verbal. E aí eu aumento meu tom de voz depois em seguida. Você vai continuar errando se você fizer XYZ. As pessoas adoram tutorial. E assim, o tempo é curto, gente. Falar nisso eu tô falando muito aqui, né? Olha só. As pessoas querem aprender rápido. Elas querem ali condensado algo que, por exemplo, um vídeo no YouTube daria 25 minutos. Elas querem 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. E se bobear, elas ainda colocam no 1.5 para poder assistir aquele vídeo. Cara. Velocidade vocal, movimentação e amplitude do gestual, claro que sempre cabendo no quadro, tá? Isso funcionou bastante para mim. E sempre pedir um comando... Sempre não, 90% das vezes me conta a sua opinião. O que você sentiu? Você conhece alguém assim? Isso já passou com você? E aí em 10, 20% eu falava, me segue pra aprender mais, porque a gente só usa um CTA, né? Muitas pessoas que estão assistindo às vezes não entendem sobre isso. Curte, comenta, compartilha. Pelo amor de Deus, eu acho que isso nem precisa ser mais falado, sim, mas vamos falar só pra garantir. Então peça opinião, as pessoas querem falar delas. Perfeito. E aí, pessoal, você conhece alguém que também já passou por isso com questão de linguagem corporal? Se não, comenta aí. Não, você sim, né?
Falei tudo errado, né, galera? É o meu jeito de ser. Mas olha só, uma coisa, a gente tá aqui falando sobre... Você falou alguns gestos, aí eu tenho a impressão que eu fico, às vezes, quando eu tô interessada em alguma coisa, eu faço isso aqui. Isso aqui realmente é uma coisa de interesse, tipo, nossa, continue falando, ou isso aqui é uma coisa horrível de se fazer? Fala pra mim. Pois é, vamos falando, já vou responder aquela que você tinha me falado sobre comunicação não verbal e linguagem corporal. Perfeito. A linguagem corporal é essa fama, esse burburinho, esse buzz marketing que a gente vê na internet, nas hashtags. É a linguagem do corpo, é como eu uso a cinésica, a minha área de movimentação aqui. Só que vai além, vai a comunicação não verbal. Nós temos vários canais de comunicação não verbal. Então, como eu disse, a minha aparência, a roupa que eu tô vestindo, o jeito que eu uso o meu cabelo, a cor dos meus acessórios, tá comunicando. As minhas expressões faciais, nós temos 7 emoções universais na nossa face, independente da nossa cultura. Nós temos também o canal da psicofisiologia, então nós temos a nossa respiração tá comunicando, a ruborização da nossa face. O engolir a seco comunica. Nós temos a paralinguagem ou vocálica, que é a forma que as pessoas vão transmitir a voz dela. Qual é a entonação? Qual é a velocidade? E temos também o estilo de interação. O conteúdo verbal também é uma... Você pensa, Bruno, mas verbal, né? Não é comunicação não verbal. Sim. Por exemplo, quando você faz... eu não falei uma palavra completamente aqui, ó. Ou eu fiz... Isso faz parte da voz e do conteúdo verbal. Se eu der uma risada, né? Eu estou comunicando. Então eu tenho o sorriso mudo e eu tenho o riso, que tem a vocalização. Eu posso dar uma risada muda e criar um emblema facial. Mas isso vai conectando, Uma né? risada Só muda, isso é um emblema verbal. facial. Isso serve pra gente sobreviver, Perfeito. o nosso cérebro límbico, o nosso cérebro mamífero. A gente utiliza a linguagem do corpo como a comunicação não verbal e a linguagem corporal é a primeira forma de comunicação humana. Um bebê no peito da mãe, ele tá mamando, ele chega pra trás e faz não com a cabecinha. Uma mãe que acabou de parir, ela olha pra boca daquele neném e pra unha dele, ela sabe se ele tá com frio ou se ele não tá. Se o seu marido ronca ou a sua esposa durante a noite, ele comunica no sono dele, principalmente no sono REM, ele tá invadindo o seu espaço, ele tá invadindo um canal de comunicação que é a proxêmica, subcanal de afetividade, que nós temos mais 5, mas aí ficaria muito técnico aqui, vamos falar mais simples. E ele tá te perturbando, ele tá criando uma invasão do seu espaço, através do momento onde ele faz um som. Você pode invadir o espaço de alguém até com um look, com uma tatuagem que você tenha, com a maquiagem que você usa. Aquilo pode, às vezes, parecer grotesco. Aquilo pode ir fora do padrão sociocultural, socioemocional daquela pessoa. Em algumas tribos na África, eles matam um animal, comem ali as vísceras dele a sangue frio, ao vivo, cruzinha. Isso no Brasil é inadmissível pra gente. A gente gosta de mal passada, mas nem tanto, né, pessoal? E não vai ser as vísceras completas, a gente quer a carne. Então, tudo depende do seu contexto. Não existe comunicação efetiva fora de contexto. O contexto dita a forma que você vai se comunicar e se posicionar. E pensando assim, só pra ver se eu entendi, quando a gente fala de um vídeo, a comunicação que você quer transmitir num vídeo de um conteúdo, quando é aquele vídeo que você fazia sem nem dizer uma palavra, mas você se comunicava através das expressões, então isso é comunicação não verbal. Total. Legal. Eu não falei nada, eu tô comunicando... Aqui, ó, vocês acabaram de comunicar. Não. Tá. Ó, Ok. isso é um gesto de sim aqui no Brasil. Uhum. Isso é um não, certo? Isso aqui também é um gesto de não. Isso aqui é um ok lá nos Estados Unidos, na China e em vários países. Aqui a gente não pode fazer. Justo. Isso é muito louco, né? Porque a gente tava comentando no almoço que algumas expressões a gente faz e não faz pensando que tá realmente representando aquilo que a expressão de fato parece que tá representando, né? Às vezes só faz no automático. Mania. Inconsciente. Inconsciente. O meu trabalho é trazer pra consciência, é utilizar com intencionalidade, porque seu corpo vai falar alto pra caramba. Então por que você não pode usar isso com técnica? Uhum. Os Estados Unidos já usa, a China já usa. Eu fui pra lá com o suporte do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu contei pra vocês. Fui palestrar lá. Os outros países já utilizam a comunicação não verbal há muito tempo em diversos segmentos empresariais, profissionais, enfim, interpessoais, né? Vamos falar no amoroso, no pessoal e no profissional, mas principalmente no profissional. Eles já sabem que existe técnica. O Barack Obama é extremamente treinado, o Donald Trump também é. Talvez os nossos presidentes e ex-presidentes não tenham sido tão bem treinados antes, mas é fundamental. Os gringos estão sabendo utilizar bem. Angela Merkel, temos grandes exemplos de líderes que têm o domínio da comunicação, da oratória, porque a gente pensa em comunicação não verbal, vai direto para oratória. Não, oratória é só uma parte da comunicação não verbal.
É um campo muito amplo, né? Muito amplo. E quando a gente pensa em vendas, eu acredito que existam algumas habilidades, além de todas essas que você trouxe aqui pra gente, que precisam ser dominadas, principalmente quando a gente tá falando de vender na internet. Que muita gente fala, por exemplo, sobre persuasão. Então, eu queria entender de você quais são as técnicas mais comuns que você orienta seus alunos a usarem em relação à comunicação persuasiva para vender na internet, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos falar, falou em comunicação persuasiva, falou em rapport. Eu sei que é um tema que já foi trazido aqui por outros especialistas, também é um tema muito disseminado nas redes sociais, só que eu levo sempre para a área do rapport, unindo o verbal junto com o não verbal, a comunicação não verbal. Um dos pontos principais, antes de você tentar vender algo, é lembrar que é sempre sobre o cliente, sempre sobre aquela pessoa, nunca sobre só o que você acredita, o que você deseja, o que você botou sua fé ali. E para você entender dessas pessoas, você precisa buscar conexão com essas pessoas. Uma das técnicas do rapport é justamente essa, que não é tão falada, que é buscar conexões. Então, num processo de vendas, num processo de encantamento, de conexão com esse cliente, você tem que buscar essa conexão. Falei, né? Onde que está aqui a conexão? Você tem a vida de alguém completamente aberta com uma simples pesquisa no seu aparelhinho. Dentro das redes sociais, você descobre onde essa pessoa gosta de comer, onde essa pessoa gosta de viajar, onde essa pessoa trabalha ou trabalhou, se ela já foi processada, se ela não foi, aonde que ela estudou, como que ela interage, se ela tem filhos, se ela não tem. Falando assim no momento mais de 1 a 1, né? Com pessoas que você pode fazer essa busca. Tudo que você precisa é buscar uma conexão genuína. Você descobre o time da pessoa. Você descobre os gostos pessoais dela. E ali, nessa busca, nesse momento meio stalker, com sabedoria, com persuasão, não vamos confundir com manipulação. Manipulação envolve o uso de mentira, de falta de ética, de moral, tá? As pessoas manipulam de um jeito para buscar uma relação só de ganhar. Na persuasão e na estratégia, a gente busca um ganha-ganha. É bom pra mim, é tão bom pra mim que eu sei também que é bom demais pra você e que eu vou te ajudar e nós dois juntos vamos lucrar. Legal. Você vai comprar algo que eu acredito e que eu sei que vai de fato ser bom pra você. E aí você vai pegando esses pontos que você pode ter em comum com essa pessoa e joga isso naquela conversa. Só que você não pode fazer isso unicamente só verbalizando. Ah, você torce pro Botafogo? Você torce pro... Ah, então também, então aconteceu isso. Ah, você foi esquiar em tal lugar? Pô, você gosta de sushi? Eu só gosto de churrasco. Eu não gosto, por exemplo, de sushi. Não tem como eu falar de sushi com você. A gente vai buscando aquele tema que nós dois estamos ali alinhados. Falei da China, eu vi que você gostou. Aí, às vezes, você tá me contando da cidade, do crescimento, da prosperidade. Eu tento trazer para aquele ponto. Vi que a pessoa não quer falar sobre a China, não gosta da China, não conhece. Tranquilo, vamos para a próxima pauta, até achar um ponto em comum. Só que aí o que você faz? Você precisa entender que existem os espelhamentos. O ponto principal de fazer rapport é entender que você não deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, mas sim como ela gostaria de ser tratada. Cada pessoa vem de um contexto diferente, de uma criação diferente. Às vezes a gente briga com os nossos próprios irmãos porque tem personalidades diferentes. Imagina quando a gente está falando de um casal, de um cliente, de uma pessoa de outro estado, de outro país. Aquela pessoa merece um tratamento único. Se você fala bem lentamente, vamos fazer um exercício básico aqui, dia a dia. Você entra numa loja e a pessoa fala, oi, bom dia, como é que você tá e tal? Tudo bem com o senhor? Você fala, meu Deus, e aí eu sou um cara agitado, por exemplo. E essa pessoa continua me atendendo com essa lentidão, eu já vou embora. Agora, você é uma pessoa zen, controlada, contemplativa. Você é uma pessoa contemplativa e chega lá, tudo bom, cara? Como é que você tá, Carol? E aí, Bruna, o que vocês estão procurando? Sapatilha? Salto alto, Anabela? O que você quer? Como é que tá? Nossa, ficou lindo em você, adorei. Nossa, tá bom, fica andando atrás de você, que nem um desbaratinado. Parece que a pessoa tomou Guaraná em pó. É, você não se conecta. Então, o espelhamento, ele não é só corporal, né? A Carol fez um gesto, você fez um gesto aqui, ó. Vocês estão espelhadas, tá? Só pra constar, vocês estão no mesmo gesto, com a cabecinha inclinada, tá? Demonstrando interesse, muito bom. Boa. Então, isso é um gesto muito bom pra demonstrar interesse. Eu dei uma volta aqui agora, que eu fui lá em Minas Gerais e voltei, né? Você tava falando do seu gesto aqui, ó. Isso é um gesto avaliativo, maravilhoso pra criar rapport. Perfeito. Então, ó, eu vou espelhar minha velocidade de voz. Você fala mais rápido, eu falo mais rápido. Você fala mais agudo, eu tento subir um pouco mais pro agudo. Você fala mais grave, eu vou tentar espelhar o grave. Existem também o espelhamento verbal. Tem palavras ali que aquela pessoa repete continuamente dentro de uma interação. Eu vou lembrar qual é essa palavra e instalar em algum momento aquela âncora. Bruno, foi surreal. Nossa, Bruno, surreal aquele vídeo. Nossa, ela tá repetindo, minha xará tá repetindo surreal aqui bastante. Ela gosta de falar surreal. Em algum momento eu falo,
Bruna, surreal, a gente vai ter que mudar a nossa estratégia, tá? Porque o resultado foi surreal. Então, assim, eu não vou repetir muitas vezes, pelo menos 3 vezes eu repito a palavra e tento conduzir nesse espelhamento vocal. E aí vem o corporal, porque não adianta nada você ter todas as palavras, toda a voz, se você não espelha corporalmente. Agora, essa é uma única técnica de rapport, são 7 passos. Usando a linguagem corporal, não cabe ensinar todas aqui hoje, então a gente pode fazer isso em outro momento. Os gestos avaliativos ajudam a conectar, ajudam a vender. Então, alguém tá te contando algo, isso aqui, ó, é muito bom. Um aceno com a cabeça. Significa que eu tô concordando com você, que às vezes a pessoa tá vindo com um argumento e você fala, meu Deus, um maluco no pedaço. Mas você quer que ela continue falando. Então você acena. Você não vê um entrevistador, um repórter, ele faz isso daqui, ó, com o entrevistado e ele acena com a cabeça. Agora, se começaram já a acenar mais rápido, você pode fazer isso aqui. Pare de falar. Acenou muito rápido, vambora, entendeu? É uma deixa. Tem gente que não consegue. Às vezes você tá assim, ó, prossiga. Chega. Experiência sensorial. Leva esse cliente para um café, para tomar uma água, apresenta um outro cômodo, uma sala, um outro tipo de veículo, enfim. Leva aí pro contexto de vocês. A gente tá falando muito no digital, né? Então, ter essa demonstração de interesse, tá? É muito interessante. Então, desbloquear o seu corpo, linguagem corporal mais aberta. Inclinação do torso. Então, lembra que eu falei do bebê? O neném tá mamando. O que ele gosta, ele se inclina. O que eu não gosto, eu sinto medo, nojo, aversão, eu não tenho interesse, meu corpo se reclina. Você chegou com um contrato pra mim, eu não gostei da proposta. Você percebeu que as cláusulas aqui, os termos, não tá. Eu percebi que não era tão interessante. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma reclinadinha. Se eu tô achando que não vai render mais mesmo, aí eu já começo até a girar o meu torso. Até o momento que eu começo a me bloquear e me fechar por completo pra você, né? São sinais tão básicos. Cara, mas que as pessoas são muitos sinais. Quantos são? Por isso que eu tô ensinando. Só de expressão verbal. facial, nós temos mais de 10 mil expressões faciais, microexpressões. E se a gente fosse segmentar e catalogar todos do corpo, não tem como. Mas tenho certeza que eles podem aprender muito comigo. Esse eu lance catalogo muito pra eles. Só um comentário. Esse lance de você espelhar, pelo menos não. Por exemplo, as palavras, né? Que uma pessoa fala, daí de repente você vai lá e fala de novo. Isso é uma dica, inclusive, que muitas pessoas que vêm aqui no KiwiCast trazem na hora de criar comunidade. Sim. De criar um movimento, que no final das contas é você ter um bordão que você repete ali todo dia, enfim, em algum momento do seu dia, para que a audiência te conheça por aquilo e aí você cria aquele sentimento de pertencimento, né? No final das contas, isso é um rapport. Isso é uma forma de criar rapport. Eu utilizei durante muito tempo gigantes. Por ter sido uma recomendação da minha própria equipe na época, eles falaram, Bruno, isso são palavras-chave, palavras de crença, exatamente isso que você falou, e funciona pra muita gente. E aí eu falei, poxa, que nome que eu vou criar? Eu sempre falava, fala galera, fala pessoal, mas muita gente já fala isso, né? E aí eu cheguei e falei, eu vou criar os gigantes, que eu quero que eles sejam gigantes na comunicação. Fala gigante, e ficou durante muito tempo esse gigante. Depois de um tempo, eu fui parando de usar porque... eu pensei, não tá tão autêntico com o que eu quero falar só você agora. Continuo acreditando que cria senso de comunidade, temos comunidades incríveis, né? Com vários bordões aí maravilhosos que são facilmente reconhecíveis, faz parte do branding também. Criar o seu branding é ter comunicação não verbal, você não cria branding sem saber sobre linguagem corporal e comunicação não verbal. E aí eu acabei deletando porque eu falei, não tá autêntico. Não faz parte do meu posicionamento, eu não consigo toda hora ficar falando falas gigantes, mas funcionou, tá? E eles gostaram e eles utilizaram, e eu pouco a pouco fui só tirando e falo você que quer aprender, você que gosta, você que se interessa, e adotei o você porque eu gosto de estar colado mesmo, o gesto, Legal. E você trouxe vários exemplos aqui sobre comunicação não verbal. Quantos ao todos existem e qual você considera que seria o melhor, por exemplo, pensando numa estratégia de venda? Sei lá, eu quero fechar uma negociação aqui agora com você. Qual é o melhor gesto que eu tenho que começar a fazer aqui na minha mesa para fazer parte dessa negociação? Bom, não tem como a gente catalogar a linguagem corporal com um único gesto. Isso é importante desde já. Legal. Parem aí e reflitam. Lembrem-se disso, não tem como você julgar e analisar a análise de conduta e credibilidade de alguém, a pessoa tá mentindo ou não tá, com um único gesto. A gente precisa de pelo menos 3 gestos em 2 canais de comunicação em até 7 segundos. Então, por exemplo, no não interesse da venda, lembra que eu tava brincando? Eu falei, eu fiz um shrug de ombro, eu bloqueei os olhos, eu girei o meu torso, né? Pigarreei, ali eu montei o quê? Um cluster. Eu montei uma combinação de gestos. Essa é a regra dos 3 Cs. Contexto, congruência e combinações. O que a sua boca está falando tem que ser congruente com o que o seu corpo está mostrando e formar combinações
dentro de um contexto específico. Cada contexto uma comunicação. Então, num processo de vendas não vai ter um único gesto. Então, eu preciso ter uma série de gestos específicos. Vamos lá, então, alguns que podem te ajudar a trazer mais assertividade. Essa aí é boa pra galera do time comercial, hein? Exatamente, tanto no seu vídeo, na sua live e até no Zoom mesmo, Sim. porque o Zoom bloqueia muito a gente. Inclusive, tem um artigo da Universidade de Stanford que fala sobre isso, das pessoas terem ficado um pouco perdidas e com transtornos, né, durante a pandemia por conta da autoanálise excessiva em chamadas do Zoom. Elas ficarem observando detalhes no rosto, na boca, na face mesmo, e aquilo foi gerando tensão e ansiedade nelas de tanto elas se autoanalisarem no frame do vídeo, tá? Então, vamos lá para os gestos da venda. O que você pode fazer? Inclinação do torso é um. Então, primeiro gesto. A pessoa chegou, começou a apresentar você. Primeiro de todos, voltando, recapitula. Mãos à mostra. Mãos na mesa, mãos à mostra. Quando eu deixo as minhas mãos disponíveis, eu transmito mais credibilidade, mais acessibilidade, justamente porque eu tô mostrando que eu não tô armado. O que a polícia faz quando ela te enquadra e te para na rua? Mãos ao alto. Por que criou o aperto de mãos? Os gladiadores romanos precisavam entender que eles não tinham um punhal encravado aqui. Então eu precisava apertar a mão de outra pessoa. Quando eu deixo as minhas mãos mais visíveis, eu pareço ter mais confiança, mais tranquilidade. Eu ofereço menos perigo para aquela pessoa. Nosso cérebro animal vai julgar alguém como atraente, confiável, profissional, que tenha credibilidade, tenha confiança e segurança aqui. E outro ele vai julgar como ameaça, como dúvida, como insegurança, como medo do lado de cá. É o nosso instinto primitivo de lutar, fugir ou congelar. Congelar, fugir ou lutar. Você tá na rua, passando de noite, 2 homens param numa moto do seu lado. Você sabe se eles podem ser o dono do condomínio do lado, o dono da empresa, o dono do shopping da cidade, o seu ex-namorado, você nem sabe, ou o seu namorado atual, não sei o que é. Eles estão com um capacete, você só se sente no seu instinto primitivo de fugir daquela situação. Já algumas pessoas, quando passam numa situação de estresse ou estão na venda, elas congelam. E elas ficam naquela postura, elas nem mexem mais. A proposta foi ruim, elas já ficam ali paradas. Já outros, quando estão com raiva, o seu fluxo sanguíneo vai para suas mãos, né, para a ponta dos seus dedos ou para suas pernas, e elas começam a tremer naquele processo, porque o seu cérebro está te dizendo, me tira daqui. Então, a sua mão à mostra é o ponto principal. Você precisa ficar gesticulando o tempo inteiro? Não, mas você precisa gesticular. Os TED Talks mais vistos do mundo têm uma média de 462 gestos. Os TED Talks menos assistidos do mundo têm 272 gestos. Então, as pessoas que gesticulam mais são mais vistas, porque você, capta a atenção, meu amigo. Outra dica para os vídeos, recapitulando. Traz a sua mão próxima da câmera e volta. Não precisa ser tão grande igual eu fiz aqui, mas o que você precisa saber? 3 pontos, tal. O gesto ilustrativo é muito bom. Gente, as pessoas estão muito no celular, tá todo mundo com a cabeça para baixo, ficando com o pescoço curvado. Quando você dá uma gesticulada rápida, você ilustra o passo a passo, os 3 milhões, as 10 dicas. Você pega o distraído que às vezes está ali e ele tá prestando mais atenção em você, com as suas mãos. Então, mãos à mostra. Mais uma, inclinação do seu torso, do seu tronco, para demonstrar esse interesse. Pode desbloquear um pouco. Você pode utilizar o gesto do campanário se você estiver numa posição onde você tem a solução, você tem ali... Isso aqui é um gesto que traz mais intelectualidade, mais segurança. Às vezes sua mão tá tremendo. Então, você vai ver muito delegado, juiz, professor, médico. Quem aí é da área ou conhece alguém vai ver. Se ligar numa entrevista na televisão, uma pessoa que é autoridade, que ela sabe que ela é um especialista, ela utiliza muito esse gesto. Você vai ficar com ele o tempo inteiro? Não, né? O gesto do campanário. Senão você fica maçante, você fica arrogante o tempo inteiro. Então, mãos à mesa, inclinação do torso, gesto do campanário. Palmas para cima quando você estiver oferecendo e servindo algo. É o gesto do pedinte. Como é que as pessoas querem oferecer algo? Elas se tornam um pouco submissas ali. Então, eu acredito que você possa, eu vejo que, eu penso que, eu tenho confiança que... Olha as palavras junto... A oratória, o verbal, a vocálica para a linguagem, junto com a minha linguagem corporal. Eu vejo, eu penso, eu acredito, eu tenho confiança. Os políticos usam, os grandes oradores usam. Jeff Bezos, se você olhar os discursos dele, Barack Obama, faz o exercício depois que vocês vão ver como eles utilizam esse gesto para criar conexão. Falamos 3. Tem mais de alguma outra área que você quer saber? Eu tenho. Vai lá, Carol. Vamos Por lá. exemplo, muita gente tem dificuldade de falar olhando nos olhos. Eu imagino que gravar vídeos também olhando na câmera seja um desafio para você gerar até autoridade e confiança de quem está assistindo. Então, como essas pessoas podem fazer para conseguir
travar esses instintos, esses ímpetos de, tipo, desviar o olhar, ou enfim, trazer esses vícios de linguagens, tanto verbais como não verbais? Então, vamos lá. O primeiro Eu tô ponto... trazendo pra realidade do digital. Vamos pro digital, a galera vamos pro digital. Muita gente não gosta nem de... Não tá passando no desafio de vender sem aparecer. Ou quer vender sem aparecer, porque justamente não tem não tem desenvoltura com as câmeras, vamos dizer assim. Então, como a gente pode ajudar essas pessoas? Vamos lá, eu tenho duas abordagens. A do Bruno, 100% autêntico, original, cômico, divertido, que sou o meu eu autêntico, eu faço piada, eu fico brincando, às vezes eu sou debochado, eu sou meio sarcástico, eu rio de mim mesmo, eu usava filtro engraçado, só que isso não vende 100% do tempo. Então, meu eu autêntico é ser divertido, é ter credibilidade, é ter conhecimento, é ter autoridade, mas ao mesmo tempo ser leve. Funciona em alguns momentos. Em outros momentos eu tô com a minha voz impostada, a minha postura completamente ereta e tô vindo com uma imagem de especialista, de perito, eu quero treinar grandes líderes, eu quero treinar políticos, multinacionais, e aí eu mudo a minha comunicação. Você precisa achar o seu meio termo e também precisa entender que não dá para seguir 100% uma única linhagem de formato e de gravação ali o tempo inteiro. Nomear o seu telefone é o ponto básico. Então você pode nomear como esse daqui vai ser o Pet Júnior, esse aqui vai ser o seu Osvaldo, enfim, você deixa o seu telefone nomeado ali e você vai gravar esses vídeos dando um nome quem for, como se você estivesse conversando com um amigo, como se você estivesse conversando numa conversa informal, divertida. Igual a gente está aqui conversando agora, estamos fazendo técnica profissional, mas estamos informal também. Feito isso, você já está começando a desenvolver um pouco mais da sua autoimagem, está fazendo um exercício. Depois você pode gravar esse mesmo vídeo falando com o seu Osvaldo, olhando para a câmera ou para os lados também, de uma forma mais impostada. Tá? Claro, para você aprender as técnicas todas, você precisa estudar um pouquinho. Não adianta querer aprender tudo na internet picado, que não adianta, gente. Você vai ter conteúdo, mas você precisa de metodologia. O que eu faço? Eu faço uma revisão dos meus vídeos. Então, primeiro a gente faz uma revisão do gestual. Eu coloco o telefone no mudo e só observo como que eu gesticulei. Então, ali eu percebo se durante aquela apresentação, seja um pitch de venda, seja você falando, clica aqui e faça tal. Aí eu vejo qual foi a amplitude dos meus gestos. Eu usei gestos pacificadores, gestos que demonstram insegurança, dúvida e medo, porque isso aqui é uma placa de insegurança, né? Não é fingir até se tornar, é fingir até conseguir mesmo. Sabe? O seu mente e corpo são unidades indissociáveis. Então, se você está tendo controle daquilo dali, aquilo vai se tornando verdade. É comprovado também sobre essa parte. E aí, em seguida, você fez essa revisão do gestual. Descobriu o que você fez de mais ou de menos, depois de ter posse dessas técnicas. Você abaixa o seu telefone e faz uma revisão do vocal. Qual a velocidade que eu falei? Com qual entonação? Aí você já descobre. Em seguida, você faz o do verbal. Transcrever. Você ouve e vê, analisa ali todas as palavras que você utilizou. Ao mesmo tempo você está utilizando a sua escrita, a sua voz e o seu visual. E ali você conhece. É um exercício de autoconhecimento. Linguagem corporal não é só fazer o gesto XYZ. Você entra no seu próprio mundo. É uma busca constante de autoconhecimento, autoconfiança, autoestima. Você manipula o seu corpo, as suas ferramentas, para desenvolver cada vez mais a sua autoconfiança e a sua autoestima, que vem através de sucesso, que vem através de vitórias, que vem através de experimentação, que vem através de aprovação de outras pessoas. Então, a partir do momento que eu consigo manipular o meu corpo, eu consigo ser mais bem aceito, eu consigo um resultado, uma visualização X dos meus vídeos, porque eu usei XYZ técnicas, eu recebo mais palmas, mais aplausos, eu tenho uma motivação para continuar. Se eu não tiver essa motivação, eu preciso insistir. Ninguém que eu conheço que teve sucesso nessa vida ou no digital desistiu no primeiro ou no segundo vídeo. Normalmente eles vão pelo menos até o 100. Não, com certeza. Isso é muito legal que você trouxe, porque eu lembro que quando eu comecei a gravar podcast, eu odiava os podcasts antigos, porque realmente eu melhorei bastante. Tem um caminhão de coisas que precisam ser melhoradas, a gente tá sempre se desenvolvendo. Sempre. Mas eu odiava me assistir, porque eu via exatamente as coisas que eu não gostava de ver em mim, né? Tipo, seja gesto, seja falta de fala, ou sei lá, uma insegurança em falar, em expressar alguma coisa. Mas no final das contas, essa autoanálise é que vai te permitir... Essa autoanálise, ela é fundamental. Isso que você está fazendo é muito bom. Só que a gente leva essa autoanálise para uma autocrítica ferrenha. Sim. Então, assim, meu trabalho é analisar pessoas, analisar situações, discursos e falas. Mas eu também me autoanaliso, eu também me autocritico, eu também acho que eu posso melhorar. Todo mundo é mestre e professor, todo mundo é mestre e aluno. Então, quando você faz essa autoanálise, essa autocrítica ali, lembra que eu falei de separar as personas? A Bruna a Carol do QIFI e a Carol oradora e
e a Carol daquele contexto, você tá sabendo separar aquilo dali. A partir deste momento que você fez essa autocrítica, por que vocês não fazem o autoelogio? A gente se esquece de autoelogiar, cara. O autoelogio veio anos depois. Tem que se achar um ano depois que eu fui Você tá aí aprender. sentado, você tá falando, poxa, esse cara fala muito bem, como é que elas são articuladas, bonitas, olha a dicção deles, eles articulam bem as palavras. Outras pessoas falam isso e a gente não E a fala gente isso. não E a se gente não fala. vê, poxa, eu falo, caramba, quantas vezes aí você foi bom em algo, Verdade. você atendeu alguém, você conquistou alguém, você mudou o dia de alguém, né? Um elogio é um beijo na alma, que é uma técnica boa de networking, de rapport, elogio, highlight, deixa o outro brilhar, deixa o outro ir pro palco. O digital traz poderes pra gente, eu acredito nisso, eu me sinto poderoso com o digital. Né? Eu lembro que vocês tinham comentado comigo uma pergunta do que o digital mudou muito na minha vida. O digital me trouxe poder. A galera tá assim, olha que cara louco, sarcástico, tá se achando. Poder. O digital me trouxe o poder de estar mais próximo do meu filho. O digital me trouxe experiências multiculturais. Eu fui parar do outro lado do mundo para palestrar. O digital me dá o poder de acordar todas as manhãs e ter uma rotina ou simplesmente mudar a minha rotina. O digital me dá o poder de estar com pessoas. O digital me deu o poder que o Wi-Fi Experience aqui agora, conhecer vocês. O digital me deu o poder de ensinar 6.200 pessoas. Ele me dá o poder de acordar todos os dias e ter uma motivação. E eu ter o controle do meu tempo. O digital te dá o poder de poder. Poder te dá o poder, olha uma redundância aqui, de ter um carro legal, de ter uma casa boa, de poder viajar. Mas ele te dá o poder principal, que pra mim é o mais valioso de todos. Principalmente seguindo a minha missão, que é poder ser alguém pra alguém. Perfeito. Eu posso acordar todos os dias e utilizar o meu superpoder. O meu superpoder é transferir o meu conhecimento pra alguém, ensinar essa pessoa a se comunicar para que ela consiga alcançar os objetivos dela, sejam profissionais ou pessoais. E eu acho que pra mim esse é o meu poder favorito que o digital me deu, poder transferir o que eu sei pro outro. Olha que incrível. Conhecimentos exclusivos nessa Eu mesa espero aqui que você hoje. use o poder do digital pra se inscrever nesse Qual que é o canal seu se você poder? ainda não tá Oh, boa. inscrito. Nesse momento, essa galera tem esse poder de se inscrever nesse Exatamente. canal e poder acessar esses tipos de conteúdos aqui que mudam e transformam vidas. Total, e eu espero muito que vocês tenham conseguido aí desbloquear a linguagem corporal de vocês pra levar mais segurança e construir autoridade, né, nesse mundão aí que estamos vivendo. Exatamente. Mas olha só, Bruno, que papo incrível que a gente teve aqui com você hoje. Foi sensacional, né, Carol? Sim. É muito legal falar com um comunicador, com uma pessoa que Não, a tem gente tá uma com um especialidade. perito aqui. Exato, comunicação. literalmente. Eu tô aqui me Não. comunicando, fazendo o podcast. Eu falei, esse cara tá me analisando. Exato. Não, Eu falei meu isso Deus. ontem pra ele. Falei, cara, não é possível. Você fica analisando as pessoas o tempo todo. Mas ele falou que não. Nunca. Justo. De jeito nenhum. Mas é legal porque a gente Se aprende analisa, bastante. eu quero notas depois. É, por favor, Eu né? esqueci da última dica mais importante. Claro! Sutileza. Perfeito. Sutileza é a palavra maior. Tenha foco. O que você quer? Bruno, eu quero me comunicar bem, eu quero ter postura, eu quero conquistar. Não, hoje não. Hoje eu quero analisar pessoas. Meu foco Ok. vai ser só olhar. Então você tem que ter foco e sutileza. E claro, aprender a linguagem corporal de forma correta. Perfeito. Perfeito. Mas olha só, Bruno. Muito obrigado, Esse gente. KiwiCast, pra ele ser finalizado ainda mais daquele jeitão com chave de ouro, tem uma perguntinha final um pouco reflexiva que a gente costuma fazer. Topa pra responder? Vamos lá. Ué. Então bora lá. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo, que hoje você pode também estar passando pra quem está pensando em entrar no mercado digital hoje? Seja o seu eu mais autêntico. Simplesmente faça o que você acredita verdadeiramente no seu coração, mas utilizando uma boa comunicação estratégica. Comunicação é a habilidade número 1 do mundo. Tudo comunica. Sem dizer uma única palavra você está comunicando. Então, siga o seu coração, o seu instinto, busque conhecimento, insista e tenha uma comunicação realmente magnética e validada ali. O cara é bom. Hoje Comunicação. foi dia de aulas. Exato. Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Tenho certeza que a galera de casa aprendeu demais e eu tenho certeza também que tá todo mundo aí com olhares atentos pra aprender cada vez mais com você. E não terminamos, né? Não terminamos, Carol, porque temos o que agora? Presentinhos. Que Opa, presente a gente vai. gosta. Linguagem do amor, presentes. É. Ah, gostei, hein?
presentinhos. Pra você também, pra primeira dama que tá ali nos assistindo lá Maravilha. atrás, com o nosso queridinho Gael. Que delícia, gente. Tá chique isso aqui, É hein? pra acabar com a sua Chocolates. dieta. Que dieta, gente. Hoje é sexta já? Hoje é sexta, sextou. sextou. Sextou e já vamos aqui, docinhos. Tem uma caneca aqui com a minha foto, gente. Tá com a sua fotinho, olha aí. Chique, hein? Que o Wi-Fi é alto nível, né? É literalmente Fala pra sério, agradecer cara. sua presença mais uma Alto vez, seu nível. tempo, os conhecimentos compartilhados aqui. A galera com certeza vai querer te acompanhar, então deixa aí suas redes sociais pra que eles possam te encontrar. Pessoal, é só vocês me seguirem lá no Insta. Meu nome se fala Bruno Pet, que nem Garrafa Pet, que nem Pet Shop, PECCI. Bruno PECCI. Me siga lá no Instagram, tem conteúdos diários nos stories e vai ser um prazer te receber. Pode me mandar um direct se você tiver assistido aqui do QIFI, é só você digitar lá. Vim do podcast do QIFI, vai ser um prazer te conhecer. Legal. E Yes. Bruninha, quem ficou até o final desse episódio precisa fazer o quê? Depois de um episódio incrível. Que Como esse lovers aqui. que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o nosso querido Bruno Pet. Comentou, então agora você já sabe, né? Se inscreve nesse nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol! Aonde a gente se vê? No próximo podcast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá, hein? Oh, Tchau, tchau, tchau.